Olá, mulher de Deus, bom dia, bom dia, bom dia. Que a paz seja convosco, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma semana, uma segunda-feira, estamos aqui recomeçando, estamos aqui na presença de Deus. Mais uma oportunidade essa que outras pessoas não estão tendo, mas nós estamos aqui recomeçando e continuando, prosseguindo na presença do Senhor, amém? Eu sou Jéssica do Bíblia Todo Dia e esse é mais um devocional da parte de Deus para o seu coração. Mulheres, vamos à palavra de hoje que se encontra em 1 Reis, capítulo 17. Vamos ler a partir do versículo 5. Eu vou ler muitos versículos hoje, diferente de muitas vezes que eu leio um ou dois. 1 Reis 17, a partir do versículo 5. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne, de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias. Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e pouco azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas faça primeiro um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe disse. E aconteceu que a comida durou muito tempo, para Elias e para a mulher e para sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou, o azeite na botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Louvado seja Deus. Que palavras, mulheres. Você precisa ouvir essa palavra para começar essa semana. Aquela viúva, ela vivia em um tempo de escassez. O próprio Elias, profeta do Senhor, também estava vivendo em um tempo de escassez. E ele havia fugido por ser obediente ao Senhor. Estavam querendo tirar a vida dele e ele precisou se esconder. E o Senhor estava alimentando Elias de uma forma sobrenatural, usando corvos e um riacho para alimentar e matar a sede de Elias. Mas certo dia aquilo ali acaba, aquilo seca. E Deus permite isso, Deus permite a fonte secar justamente porque Ele queria operar de outra maneira. Às vezes nós não entendemos, eu já vou começar aqui, derramar o que Deus quer para nossas vidas nessa semana. Às vezes uma fonte seca, às vezes uma porta se fecha e nós não entendemos o porquê. E Deus está fechando a porta, está permitindo que a fonte seque, para te mostrar que Ele pode fazer de outras maneiras, porque Ele é Deus. Então, o Senhor, Ele ordenou ali para Elias que ele fosse diante de uma mulher, que aquela mulher seria usada para abençoar a vida dele. Só que a mulher também não tinha. A mulher estava dizendo assim: olha, eu estou fazendo aqui a última refeição para que vou comer e vou morrer, porque o tempo era de escassez. Não tinha água, não tinha comida, estava em tempo de seca. Amém? Só, mulheres, que tem coisas que de fato são assim. Nós não temos mais o que fazer, a não ser esperar pelo fim, que era o caso da viúva. Tem situações em que você talvez esteja vivendo que você olha e diz assim: eu não tenho nada que fazer, eu vou só esperar, sentar e seja o que Deus quiser. E o fato é esse, que o que Deus quer, o que é que Deus quer? Será que Deus quer te ver padecer, quer ver você morrer? Não. Amém? Então, realmente tem situações em que nós não temos o que fazer. Em algumas, a gente não pode ficar de braços cruzados. Em algumas, a gente está dizendo assim: Senhor, se o Senhor fizesse, se o Senhor abençoasse, se o Senhor me mandasse uma porta de emprego, mas isso não sai nem para colocar um currículo.
aí é outra história. Mas realmente existem situações que você já fez tudo o que deveria fazer, o que competia a você, você já fez. Agora você espera o que compete ao céu. Amém? Só, amadas, que às vezes o que nós mais queremos ouvir é isso que Elias falou para aquela mulher. Elias, porém, disse: não tenha medo, vá para casa. Faça o que eu estou te dizendo, vai. Não tem medo. Quantas vezes nós estamos em uma situação difícil e nós só queremos ouvir isso de alguém? Vai, não se preocupe, não tenha medo. Faça o que tiver de ser feito, ou espere como tem que esperar, mas apenas confie. Amém? Quantas vezes nós queremos ouvir isso e ninguém chega para dizer isso? Mulheres, às vezes, quando nós mais precisamos de uma palavra amiga, de uma palavra positiva, é aí que se levanta pessoas para trazer palavras negativas e que nos desanimam. Sexta-feira mesmo, assim, meu celular tocou, era alguém tão querido, alguém tão próximo de mim, e me mandou uma mensagem assim que era tudo que eu não precisava ouvir naquele momento em que eu precisava ouvir: vai dar certo. E aquela pessoa nem sabe que eu precisava ouvir um vai dar certo, mas ela veio e veio com uma crítica para mim. Eu pensei em responder, eu pensei em dizer algumas coisas, mas eu me calei porque melhor que Deus fale por nós. Só que quando nós esperamos que alguém chegue e bata no nosso ombro e diga: vai dar tudo certo, tenha calma, e isso não acontece, eu quero te dizer uma coisa: Deus sempre tem dito isso para nós. Na sua palavra, nas suas promessas, diante do sustento que Ele tem nos dado, Ele sempre tem nos dito isso. Tenha calma, calma o teu coração. Seja de uma forma ou de outra, mulheres, o Senhor tem falado que quer seja por pessoas, através de situações, através da sua palavra, de forma que Ele tem usado as pessoas, Ele está falando que vai dar certo e que você precisa confiar. Amém? Porque é muito fácil nós acharmos pessoas que chorem conosco no tempo da escassez, mas difícil mesmo é alguém que faça diferença. Isso é difícil. E não fique frustrado se não existe realmente a pessoa que chegue e faça diferença. Não fique triste, porque se o ser humano é mau, o ser humano muitas vezes está pronto a nos desanimar e não nos animar, mas você tem Deus, a tua força vem do Senhor. Amém? Eu tenho aprendido muito isso no meu tempo de construção da minha casa. Tem sido cada dia mais difícil, né? Realizar meu sonho, voltar para minha casa, que é o que eu mais quero. O Senhor tem honrado, o Senhor tem operado, mas também tem sido dias em que às vezes eu fico ansiosa, quero para hoje, quero para agora. Mas em meio a tudo isso, são as pessoas negativas que têm chegado. Pessoas que soltam palavras assim que acaba com quem muitas vezes já está triste e desanimado. Mas eu me apego no Senhor. Amém? Porque se não chega ninguém para bater no meu ombro, eu sei que eu tenho um Deus comigo. E outra coisa que é interessante aqui, mulheres, nós vamos ver que existia uma obediência. E o milagre ele é gerado através da obediência. Se aquela mulher não crê que ela tinha que fazer o que o profeta estava falando pela boca de Deus, não tinha acontecido um milagre, tá bom? É interessante nós entendermos que existe aqui uma obediência tanto da parte do profeta, que estava obedecendo ao Senhor, que também estava no tempo de escassez, porque foi fiel ao Senhor e confrontou as pessoas que não eram de Deus. E existe uma obediência da parte da viúva, que tinha tão pouco, mas o pouco foi o suficiente para Deus operar o milagre. Aprenda que o pouco que nós temos é o suficiente para Deus fazer grandes coisas. Independente, mulheres, de como vai acontecer, Deus pode transformar o pouco em muito. Jéssica, mas eu nem sequer tenho pouco, eu não tenho nada. Amém, deixa Deus fazer. Deus não precisa Deus, Ele não apenas multiplica, né? Porque multiplicar é ter pouco e fazer gerar mais, como Ele fez nos 5 pães e 2 peixinhos. Mas Ele também não é só um Deus de multiplicação, Ele é um Deus de provisão. Ele provê de onde você acha que não é capaz de sair. Ele faz frutificar, Ele faz gerar, Ele faz acontecer. Amém? Mas, amadas, somos nós que muitas vezes não temos fé. Somos muitas vezes nós que não achamos que Deus, Ele é possível. Mas Deus, Ele ama aquelas pessoas que deixam o seu agir sobrenatural, agir em relação da nossa pouca porção. Tá bom? Eu quero te dizer que um coração que busca o milagre de Deus, ele precisa entender, olha só, o seu coração precisa entender e estar disposto a viver milagre após milagres, dia após dias, situações difíceis, porque eu fico imaginando, a Bíblia não diz, mas há quanto tempo que aquela mulher estava percebendo que a farinha e o azeite ia se acabar?
Há quanto tempo ela estava fazendo de pouquinho em pouquinho, dizendo assim, eu tenho que poupar, porque vai acabar e não tenho de onde tirar. Amém? Quantas vezes aquela mulher não pensou isso? Vai chegar o dia que vai acabar. E quando ela realmente se deparou diante da última porção, ela disse, agora eu vou fazer e vou morrer. E aí é que Deus chega. Amém? É aí que Deus chega com a providência. Deus pode, amados. Olha isso. Deus pode tirar aqueles que obedecem do lugar de morte, do lugar de sequidão, do lugar de onde não tem nada, para levar a um lugar aonde vai superabundar o azeite. E o azeite aqui não é somente questão alimentícia, mas também o azeite, na palavra de Deus, ele representa a presença do Senhor. Amém? Então, faça o que precisa ser feito. Obedeça a palavra de Deus. Confie, descanse. Se é alguém que está te dizendo, mas Deus diz muito além. E primeiramente, não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu disse. Tá bom? Vá para casa. Jéssica, mas eu já estou em casa. Então, sabe o que representa a sua casa? Tome a sua posição. Tome a sua posição de serva, de mulher obediente, de mulher firmada no Senhor. E se aquete, porque agora é com Deus. Tá bom? Deixa Deus fazer, deixa Deus operar, porque eu te garanto que aquilo que Deus faz durará eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Receba esse bálsamo de Deus para a tua vida e comece a semana de cabeça erguida. Declare aqui que você vai ser uma mulher que confia no Senhor e que não vai olhar para as circunstâncias, mas vai olhar para o que Deus pode fazer. Senhor, nós te louvamos e te exaltamos. O Senhor é bom, o Senhor é perfeito, o Senhor é santo. Obrigado pela vida, pela salvação, obrigado pelo teu amor, pelo teu poder e pela tua soberania, Deus. O Senhor é tão perfeito e fiel que nós nem merecemos, mas a tua graça nos alcança. Obrigado por tudo, Jesus, pela tua mão, pelo teu poder, pela tua soberania. Obrigado por mais uma semana começando. Obrigado, Jesus, porque isso quer dizer que nós vencemos a outra semana, embora dificultosa, embora difícil, embora os limites em que nós achamos assim hoje não vai dar mais, mas deu. E nós estamos aqui em mais uma semana, entrando na dependência do Senhor e que nós possamos olhar para os céus, elevar os nossos olhos ao monte e entender que o nosso socorro vem do Senhor. Pai, abençoa essa semana, que seja uma semana em que nós vamos orar mais, ler Bíblia, jejuar, se consagrar ao Senhor, estar aos teus pés, se fortalecer, firmar na rocha que é Cristo Jesus, estar confiante no Senhor e entender que o Senhor não precisa de muito para fazer um milagre. Entender que o Senhor não depende das circunstâncias, das situações. O Senhor simplesmente quer a nossa fé. O Senhor simplesmente quer a nossa obediência. O Senhor simplesmente quer que nós creiamos na palavra de Deus. Fica conosco, Senhor. Nos sustenta, nos capacita, nos fortalece. Abençoa as nossas vidas, as nossas famílias, a nossa casa, as áreas emocional, mental, espiritual, carnal. Seja conosco, Jesus. Fica conosco, Pai. Dá uma semana cheia de luz à tua presença. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Você nasceu para vencer e Deus é contigo. Até amanhã, se Deus quiser.